por isso eu gostaria de convidá-los para a gente fazer uma oração novamente. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar. Senhor Deus, grandioso Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias. Te agradecemos, Senhor, porque tu és Deus, porque o Senhor está no meio de nós, porque o Senhor se compadece das tuas criaturas. E te clamamos, Senhor, que neste momento venha abrir as nossas mentes para ouvir a tua voz. Que o Senhor venha esvaziar o nosso eu, nos dar humildade, nos dar os frutos do Espírito, para que venhamos estar em conformidade com a tua lei, Senhor. Ó Pai, o Senhor sabe o quanto que eu estudei, eu preparei o tema, mas também devido à correria, tantas coisas, a minha mente também não está tão boa, então eu te peço que me ajude a lembrar do que eu estudei e que me ajude a passar a informação da forma correta para os irmãos, que os irmãos entendam. E mesmo, Pai, passando por temas tão delicados, que o Senhor venha ser o nosso professor, que o Senhor venha nos instruir e nos ajudar, Pai, porque não é fácil essa jornada, mas o Senhor nos prometeu a vitória. Nós precisamos crer, precisamos ter fé. E te clamamos, Senhor, nos ajude na nossa incredulidade. Nos dê a fé que nós necessitamos para vencer o mundo, para vencer o pecado. Seja feita a tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Nós te rogamos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Como eu havia dito, comecei a falar aqui, eu tive algumas experiências em escolas missionárias. Na verdade, o ponto nem é a experiência de escola missionária, é o conteúdo que a gente aprende lá. E quando eu acabei o ensino médio, eu não tive a oportunidade de fazer verdadeira educação, Eu estudei em escola pública, normal, mas assim, meus pais são aqueles adventistas tradicionais, sabe? A gente costuma falar, não é nem relaxado, nem era verdade presente. Eu acho que também por uma questão de conhecimento de algumas coisas, mas muitas coisas me ensinaram, vários aspectos assim das reformas e tudo mais. Eu cresci num lar assim, e quando eu terminei o ensino médio, eu tive a oportunidade de ir para uma escola missionária e mudou completamente a minha cabeça. Antes de entrar na escola missionária, a minha mentalidade era, sair do ensino médio, era prestar o Enem, fazer uma faculdade. Eu morava em São Paulo, comprar um apartamento, comprar um carrinho assim, eu lembro que eu pensava num carrinho pequenininho, e conhecer alguém, casar e tal. Olha como que mudou. Depois da escola missionária, meu plano, a princípio eu vi que ainda não era tempo de escolher uma faculdade, porque eu ainda não estava com a mente pronta para isso, porque a faculdade, se era, plano de Deus para mim fazer uma faculdade, mas a faculdade, assim, que demanda muito tempo e esforço para se preparar, para ter uma profissão. E tanto a faculdade, quanto a profissão, quanto um relacionamento, não é aconselhável que a gente faça isso ainda nessa idade, porque a gente ainda não está com o lobo frontal completamente amadurecido. E na escola missionária eu aprendi tantas coisas que, assim, meu plano mudou completamente. O meu plano foi morar no campo, conhecer alguém que também tivesse os mesmos princípios que eu, todos, assim, e aprendi mais das reformas. Eu aprendi coisas que eu nem sabia que existia, que a gente tem revelação sobre tantas coisas, assim. E eu fiquei, assim, surpreendida. E o muito bacana da escola missionária também é porque você está vivendo ali, e você está todo mundo ali no mesmo propósito. E aí a gente, um ajuda o outro a se santificar, A gente fica naquela, tá todo mundo aqui comendo assim, fazendo assim. E às vezes quando a gente ia para casa, aí na casa dos pais não é exatamente igual a escola missionária, a gente sentia mais, Parece que até sumiu um pouquinho da luz, assim, que estava com a gente, porque na escola missionária a gente tá com o ambiente mais propício a isso, E
E lá eu entendi que o meu chamado era para a obra médico-missionária. Parte do meu chamado, né? Porque, na verdade, todos nós somos chamados para a obra da missão, de pregar o evangelho. Isso é um chamado para todo cristão, todo adventista. Mas, né, virando um pouquinho assim, mais especificamente para a obra médico-missionária, para a área da saúde, usar a saúde como missão, foi ali que eu fui encontrando, entendendo o porquê disso. E aí até os jovens entenderam um pouco ontem como entender qual é o chamado de Deus para as nossas vidas. E aí, se vocês quiserem, depois a gente pretende editar as palestras, a gente está filmando, editar e colocar no canal do YouTube, se vocês quiserem ver também. E aí, queria até aproveitar uma coisa que a gente falou lá com os jovens. Gente, a gente planejava outra coisa para essas flores que estavam aqui, mas quando a gente chegou lá, já estava em cima, não podia mais trocar, a gente olhou, a gente não era o que a gente pensava, né? E muita gente só de olhar já imagina. E aí o Felipe falou uma coisa muito interessante. A gente pode aproveitar aqui e pensar o seguinte, assim como ela lembra alguma coisa, que eu acho que ele lembrou para todo mundo, ou para a maioria, hoje, né, ontem, nesse congresso iniciou um processo de morte do eu. Amém. E a gente vai utilizar essa coroa de flores para enterrar o nosso eu até domingo. Amém. Amém. Então, irmãos, vou falar um pouquinho como lidar com filhos adolescentes. Eu recorri a algumas pessoas para me ajudarem também com esse tema. E algumas puderam, outras não. Me dando orientações e tudo mais, pessoas que fazem verdadeira educação, pessoas que têm até escola, né, essa escola de apoio, né, online para as famílias que fazem verdadeira educação, e tive algumas informações, mas assim, o principal que eu queria trazer aqui para vocês são textos de profecia falando sobre essa fase. E que fase, né? É uma fase muito delicada, onde eu aprendi uma coisa que me tocou muito, que é uma mãe, a Valéria, esqueci o sobrenome dela. Mas ela é conhecida aí no meio da verdadeira educação. Isso, essa mesmo. Ela falou que nessa fase da adolescência é uma fase que, se bem trabalhada, transforma a vida toda, ou a família toda. Ela fala que é um renascimento da família. Porque ali na adolescência, a família consegue ver, os pais começam a ver o que foi trabalhado na infância. Agora os frutos começaram a sair mais, né, a se destacar mais. E aí o adolescente que está nessa fase de transição da infância para a fase adulta começa a ter mais autonomia, né, mais coragem, e começa a se pronunciar mais. E muitas vezes, né, de tanto ele se pronunciar, acaba tendo choque também com a opinião dos pais. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Bem, e de onde que veio essa ideia de que adolescente é rebelde? Bem, essa imagem aqui é do... Não vou tentar me arriscar a falar. É mitzvah, um negócio assim, é uma tradição judaica. Essa tradição judaica, ela vem lá da época de Jesus, até hoje eles fazem, e mais ou menos hoje já é quando eles fazem 13 anos. Quando o menino completa 13 anos, eles fazem uma festa, igual aqui nessa imagem, e comemoram essa nova fase da vida do menino, que agora ele está se tornando um homem. Ele entrou num processo de amadurecimento, não é mais uma criança, agora ele está num crescimento para se transformar num homem, assim também como a menina. Já na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Devido à guerra ali, a necessidade de mais soldados, então começaram a pegar meninos muito novos para a guerra. E por causa disso, esses meninos novos tinham comportamentos diferentes, e por não terem maturidade para estar numa guerra, davam mais trabalho para os generais. E aí, por isso, foi daí que começou essa ideia de que adolescente é rebelde. Por quê? Porque é uma fase da vida. E se for bem trabalhada,
vocês como pais vão saber melhor do que eu. Tem filho que dá mais trabalho, tem uns que dão menos trabalho. Tem uns que são rebeldes, tem outros que até que não. Vai ter, sim, algum momento talvez que ele vai ali ir contra a opinião do pai, mas isso também não quer dizer que ele é rebelde. Ali é uma questão também de conversar. E aí a gente vê, né, como que o mundo trouxe uma ideia de que a adolescência é uma fase difícil, ruim, mas é um processo natural do ser humano, então não é para ser assim. Foi Deus que criou o ser humano e deixou esse processo de desenvolvimento, de amadurecimento. Então todo mundo passa, todos nós que estamos aqui já passamos por essa fase. É uma fase normal, natural. E justamente nessa adolescência normal acontecem muitas coisas assim, né? Que de certa forma são normais. É claro que o mundo coloca coisas que não são normais, não são verdadeiras, a gente não deve apoiar de forma alguma, mas tem muita coisa que é normal, vocês vão ver aqui, e tem muita coisa que a gente precisa utilizar para moldar a própria família. Então, se a gente está vendo ali que o adolescente está se comportando desse jeito, no que a gente está falhando? Por que ele chegou nesse ponto? O que está acontecendo? Qual abertura eu dei para ele fazer isso? E em Lucas capítulo 2, verso 40 e verso 52, falam basicamente a mesma coisa, que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. 3 aspectos que é necessário, né, para um desenvolvimento normal. Estatura, no caso aqui, está desenvolvendo o físico. Sabedoria, o mental. E graça, o espiritual. Então a gente precisa se atentar para que o adolescente também desenvolva essas 3 fases. Geralmente o que mais desenvolve é a estatura. Dá uma espichada. Mas sabedoria e graça piorou. É complicado. Nessa fase, o interesse pelas coisas de Deus pode ser grande, mas pode ser quase nada ou nulo. Isso vai depender do quê? Exatamente. No livro Parábolas de Jesus, nós vemos aqui um texto muito interessante. Aqui nos é sugerido o dever dos pais e mestres. Seu empenho deve ser cultivar as tendências dos adolescentes para que em cada fase de sua vida representem a beleza natural apropriada a esse período, desenvolvendo-se naturalmente como as plantas no jardim. Então, uma planta tem o seu desenvolvimento natural até se tornar uma planta madura, dar frutos. É normal ela ser semente, ela ser um brotinho, nascer uma folhinha, ir crescendo e crescendo. E é normal, em cada fase acontecer uma coisa diferente. A gente não pode esperar que uma plantinha de 2 dias dê frutos, dê flores. Não, então a gente precisa respeitar também esse processo. E a gente vê que realmente a adolescência, ela tem características peculiares, mas ela pode sim ser uma bênção para a família quando a gente olha para algumas histórias da Bíblia, né? Como a gente escuta, por exemplo, a história de José, que ele foi vendido pelos irmãos ainda muito novo. Alguns historiadores falam que tinha 17 anos, 17 anos era adolescente. E o Espírito de Profecia fala o quê? Que ele decidiu firmemente no seu coração. É isso também Daniel, né? Mas ele fala que, na verdade, naquele momento ali da viagem para o Egito, ele decidiu no seu coração servir ao Deus do seu pai e ser fiel, custe o que custar. E eu imagino que quando ele foi tentado pela esposa de Potifar, não foi uma vez só. E agora imagina, provavelmente eu estava mais velho, né? Porque ele foi preso e tudo mais, mas um jovem ainda, um jovem. Um homem adulto já é difícil, imagina um jovem, um rapaz, provavelmente bonito, atraente, ser tentado pela esposa de Potifar. E eu fico pensando, será que ele não foi tentado a pensar, talvez seria a minha oportunidade de ir embora daqui. Essa mulher tem poder, ela tem riqueza, olha quem ela é. Se eu der o que ela quer, talvez ela possa me ajudar. Eu quero ir embora daqui.
Deus falou para mim que eu tenho grandes coisas para fazer. Deus tinha revelado para ele em sonhos que ele tinha muitas coisas para fazer. E como que os planos de Deus estavam se realizando se ele era um preso, se ele era um detento, um escravo, um servo? Talvez ele tenha pensado nisso. Talvez ele tenha pensado em por que Deus estava permitindo aquilo acontecer com ele. Assim também como nós vemos a história de Daniel, né, que também foi muito novo para a corte da Babilônia e decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ele também era muito novo. Então a gente vê que os princípios aplicados na idade certa, da forma correta, transforma esse adolescente. E ele cresce diferente. E é uma coisa aqui que eu acredito que a maioria de vocês, ou todos, já sabe, né? Nessa fase, gente, o lobo frontal, que é essa região aqui da frente da cabeça, aqui do cérebro, ele não está totalmente formado. E essa parte aqui do nosso cérebro é responsável pela razão, pela família, pelo raciocínio, por coisas racionais, pela profissão, pela escolha de um relacionamento, né? Coisas profundas, coisas racionais estão aqui. É nessa parte do cérebro que a gente trabalha essas coisas. Porém, até mais ou menos os 20, 21 anos, ele não está formado. E hoje, né, ainda já tem mais estudos mostrando que vai além, 25, 30 anos, até 35, para ele terminar de ser lapidado. No caso, ele forma, mas ainda, né, tem aquela lapidação para ficar assim, agora sim. Mas parece que tem gente que nunca passa, né? Nunca amadurece. Mas assim, a gente sabe que isso é fisiologia, irmãos. Então, se o cérebro desse jovem, essa parte do cérebro não está formada ainda, o que acontece? Ele vai agir usando mais a parte emocional, o sistema límbico. Isso é o natural dele. Então, ele vai ser mais emotivo, ele vai ser emocional. A razão ainda não está formada o suficiente para que ele tenha, né, atitudes de um homem ou de uma mulher adulta. Isso é normal, faz parte da fase. Ok, então seguindo aqui, nessa fase, os pais conseguem ver mais as incoerências, né? E, na verdade, aqui na verdade eu quero dizer que os filhos conseguem observar mais as incoerências nessa fase. Que tipo de incoerência? Dos pais. Peraí, quando a gente é criança, a gente obedece de forma cega. Meu pai falou, ainda mais quando a gente é bem pequenininho, né? Meu pai falou, tá dito, é verdade. Agora, na adolescência já é diferente, já tem mais entendimento, e aí, quando ele olha para o pai, para a mãe, que falam isso e não fazem, ensina X, mas faz outra coisa, peraí. Incoerente. E isso afeta muito, mas muito mesmo, a fé de um adolescente. Eu tive esse exemplo muito nítido em casa dos dois lados. Minha mãe cristã, mas ela gostava muito de assistir filmes. E eu via ela assistindo filmes. Mas meu pai não sentava para assistir filme de jeito nenhum. Ele falava, eu não vou perder tempo com isso. Ele ia dormir. Eu via ele lendo a Bíblia, estudando a lição, Espírito de Profecia todo dia. Eu via. Então eu via a dualidade ali, né? Mas isso já me ajudou bastante em ver o exemplo do meu pai lendo todo dia. Eu via ele lendo Espírito de Profecia, a Bíblia, estudando a lição. Sempre marcava a lição e respondia ali com a letrinha e tudo. Minha mãe, já por outro lado, gostava muito de filme. Às vezes deixava eu assistir, depende do filme. E gostava muito de filme de ação, olha só. E eu lembro até hoje de algumas cenas de filmes que eu assisti que, sério, eu queria nunca ter assistido. Na verdade, eu queria nunca ter assistido um filme na minha vida. Porque depois que a gente entende o que essas telas fazem no nosso cérebro, e muitas vezes a gente até fala assim, não, mas o filme é bom, o filme tem coisa boa, mas sempre tem um dedo do inimigo no filme. Uma mentira, um adultério, uma coisa errada ali.
mais filme de ação. Ela gostava era de Rambo, né? Quem é que não conhece? Rambo. Esses filmes do Sylvester Stallone, de Arnold Schwarzenegger, essas coisas assim. E eu lembro que depois que eu fui para a escola missionária, gente, e eu voltei para casa, eu vi ela assistindo um filme, na hora que eu não parei para assistir, mas eu estava passando pela casa, ela estava assistindo, e eu vi uma cena assim de assassinato que me chocou tanto, e até hoje eu lembro, e me deu vontade de chorar na hora. E eu percebi, né, como que a gente vai sendo assim, de certa forma purificado com as coisas boas, a gente vai sendo purificado e começa a ficar mais sensível. Porque antes, chegou um tempo que eu assistia e tanto faz. Mas depois foi regredindo e eu me incomodava muito com o barulho de briga, de tiro na televisão, num filme. Me incomodava muito. Às vezes, num domingo que ligava a televisão em casa assim e estava passando aqueles programas de domingo, me incomodava. E assim, meus pais não assistiam, às vezes, sabe, deixava ligado a TV. E aqueles programas, assim, eu lembro que eu olhava aquelas dançarinas dos programas, assim, né, com pouca roupa e todas bonitas, e eu olhava e eu pensava assim, não tá legal isso. Gente, vendo isso dentro de casa. Bem, e na adolescência, a gente sabe que vamos observar mais as incoerências. Não sei quantos aqui lembram da adolescência, mas a gente geralmente se torna rebelde por causa dessas incoerências dentro de casa. Nessa fase também, os adolescentes estão com um desenvolvimento mental mais aguçado, justamente porque é uma fase onde há um aceleramento desse desenvolvimento do lobo frontal. E aí eles ficam com um desenvolvimento mental mais aguçado. E eles querem expressar isso. E como é que eles se expressam? Geralmente argumentando com os pais. Então vão argumentar mesmo. E muitas vezes, né, aí o pai vai ter que saber o equilíbrio ali do que é um argumento e do que é uma afronta. Exatamente. E aí eu vou deixar para vocês pais pensarem, analisarem em relação ao filho de vocês. Mas faz parte dessa fase argumentar. E na verdade essa argumentação saudável, ela vem justamente de querer entender o porquê. O porquê que a gente faz isso? O porquê que eu devo ser assim? E nessa fase, o adolescente está muito nessa de se conhecer quem eu sou. Qual é o meu propósito de vida? Para onde que eu devo ir? O que eu tenho que fazer? E aí, justamente, ele vai argumentar com os pais, procurando respostas do que ele deve fazer da vida dele. Para onde ele deve ir? Por isso a importância dos pais saberem canalizar esse desenvolvimento, ouvindo, sendo um pai e mãe amigos e explicando o porquê das coisas. Gente, sendo um pai e mãe amigos não é ser um amigo, é um pai amigo, uma mãe amiga. Não é ser amiguinho do filho, que tem diferença. E aí explicar por que não pode ir em tal lugar. Ele precisa entender bem o porquê que não pode. Precisa ter uma explicação lógica para ele. Mesmo que a explicação lógica seja porque Deus falou. Se Deus falou, pronto. Mas explica. Por que Deus falou, explicando o que Deus falou e a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Para que ele entenda, assim, Deus falou. Porque tem coisa que realmente, às vezes a gente olha assim, Deus falou, tá, mas por quê? Paciência, não precisa entender. Se Deus falou, a gente tem que obedecer. Isso pode acontecer, ainda mais na cabeça do adolescente. Mas por que não vestir tal roupa? Por que assistir tal coisa? Ou por que não assistir tal coisa? Por que não pode comer tal coisa? Por quê? Por quê? Quando eles ficam mais velhos, e aí vai passando um pouquinho essa adolescência aí, vai para uns 17, 18 anos, vai estar numa fase tipo, agora eu mando no meu nariz. Agora eu não vou para a igreja, eu não vou para o culto. Vou se eu quiser. Às vezes até uns 12, 13 consegue segurar, mas uns 15 geralmente já começa. Eu não vou, não quero. E aí eles têm coragem de afrontar os pais, de ir contra os pais e não querem mais fazer nada, porque para eles não faz sentido, porque nunca entendeu de fato. Nunca a razão de sua fé foi fundamentada. E eu vi adolescentes falando sobre isso, adolescentes adventistas, cristãs e algumas que já são jovens, ali novinhas ainda, falando justamente da importância. Algumas se afastaram, viram a fé assim,
sendo muito abalada justamente por não entenderem o fundamento de sua fé. Eu lembro que nessa fase eu me questionei muita coisa. Por que eu faço isso? E aí não tinha ninguém para me responder assim, ali nos meus pais. Eu lembro que eu fui para o Espírito de Profecia, comecei a ler os testemunhos para a igreja. Inclusive, gente, eu acho que deveria ser regra, assim, ó. Ler os testemunhos, todo adventista leu 9 volumes de testemunhos para a igreja. É incrível. É o fundamento da nossa fé. E ali eu comecei a entender melhor a explicação sobre o vestuário, sobre a alimentação, a história da igreja, né, e tudo mais. E aí eu fui fundamentando a minha fé. Por que eu era adventista? Eu era adventista desde berço. Mas por quê? Porque eu nasci na igreja, porque era a fé dos meus pais. Mas qual era a minha fé? Eu queria entender também. Foi aí que eu comecei a buscar para entender melhor. E, gente, nessa fase, há 5 pontos que mais causam rebeldia no adolescente. E quais são eles? O primeiro, a crise de identidade, a famosa crise de identidade. Nossa, qual é o meu propósito de vida? Quem eu sou? Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei o que Deus quer de mim, não sei o que eu vou fazer. Não tenho um propósito. Desejo de independência, muito comum nessa fase, né? O desejo de ter independência, e muitos deles começam a procurar alguma coisa para fazer, para arrumar dinheiro. E aí tem o desejo também de ser aceito. Isso é muito comum. Gente, ainda mais quem ainda vai para a escola, né? Os filhos ainda vão para a escola. Nossa, na escola a gente quer ser aceito, a gente quer fazer parte daquela turminha que é mais famosinha na escola, não quer? Vocês lembram quando vocês estudavam? Desejo de controlar todas as áreas da vida e desejo de ser notado. Quer chamar atenção. E aí, o Espírito de Profecia tem resposta para tudo isso. É algo lindo. No livro Educação, fala dos 4 compêndios da vida que são essenciais para suprir essa demanda do adolescente. E são quais? A natureza. Leiam aqui comigo. Olha só. E por quê? Na crise de identidade, vem porque... A crise de identidade vem porque eles não têm propósito na vida, porque não têm uma missão e precisam aprender a serem dependentes de Deus. Assim se encontra a verdadeira liberdade. Controlar as áreas da vida. É só você chamar ele para responsabilidade. Vamos colocar coisa para esse adolescente fazer, vamos dar responsabilidades para ele fazer. Responsabilidades várias. Pode ser tanto dentro de casa, ajudar nas tarefas, quanto também, na verdade isso não pode não, deve, né? Deve ajudar nas tarefas, quanto também incentivá-lo a arrumar emprego, fazer algum bico, alguma coisa, né, para as pessoas e ganhar um dinheiro em cima disso. Isso vai dando para ele responsabilidade. Desejo de aceitação. Quando ele desenvolve habilidades úteis para a comunidade, isso é suprido. Tudo isso leva à realização pessoal. Assim, ele não vai precisar sentir necessidade de fazer coisas esquisitas, porque ele é apreciado pelas habilidades que ele tem. E aí, nessa fase que o Espírito de Profecia recomenda, né? Depois de existe a primeira fase da infância, onde é exclusivo ali dos pais, da família. Existe ali já na adolescência, onde é importante a socialização, ter contato com outros colegas. Só que aí tem que ser boas influências, é claro. E aí nessa fase ali, já de uns 15 anos, é muito importante que o adolescente comece a desenvolver um tipo de profissão, num sentido de, na verdade, habilidades manuais. Esse é o nome. Aprenda a capinar, a plantar uma horta, a mexer com construção, com carpintaria, marcenaria, com corte e costura, tem até criança, né, que faz corte e costura aí na Brasileira Educação. Aprender um instrumento também, estudar também desde muito novo, mas nessa fase, ainda mais que estão cheios de energia, gente. Cheio de energia, cheio de hormônio para gastar. A melhor forma de gastar é com trabalho. Porque se não der trabalho, esses hormônios vão dar trabalho para os pais. Então põe esse menino para trabalhar, para cansar, para pegar
pedra, pegar peso, ajudar numa construção, ficar moído, ajudar ali, fazer uma faxina, aprender a costurar, fazer roupa, fazer comida. Oi? Isso, cozinhar, sim. Muito importante, tanto meninos quanto meninas precisam aprender a cozinhar e outras coisas da casa, né? Trocar uma lâmpada, trocar a resistência de um chuveiro. Essas coisas precisam ser aprendidas e é nessa fase. É nessa fase. Irmãos, o melhor remédio, a solução de Cristo para como eu posso dizer, para a conversão do seu filho é relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filho. E sabe o que é isso? Esse é o método de Cristo. É o método de Cristo. Ele desenvolveu esse método quando esteve aqui na Terra. Foi assim, no contato, no 1 a 1, no olhar nos olhos, no conversar, no ajudar, no ouvir as necessidades, em dar atenção. Foi assim que ele formou numa escola missionária de 12 pessoas, né? Um saiu, mas esses 12 fizeram um feito imenso no mundo inteiro. Foram suficientes para pregar o evangelho, para cumprir com a ordem do mestre. 11 pessoas bem treinadas. 11 pessoas onde Jesus dedicou inteira atenção. Total atenção. Vamos seguir aqui? Ops. Agora eu tenho uns vídeos para passar, um videozinho, porque eu ia ter mais gente aqui para me ajudar, aí alguns não conseguiram, e aí um irmão conhecido por vocês gravou uns videozinhos aqui para mim, falando sobre adolescente, e eu pedi justamente porque ele é pai, e acho que vocês vão até mais se sentirem melhor em escutar ele falando. Ele vai falar sobre vários pontos aqui sobre a adolescência. Organizando aqui, então eu vou adiantar outra parte, que é justamente falar mais sobre essa questão do relacionamento entre pai e filho. Irmãos, Cristo deixou um método para a gente evangelizar. E esse método funciona para evangelizar os filhos, funciona para evangelizar um vizinho, um amigo, um interessado, qualquer pessoa. Que é justamente o método de ministrar simpatia à pessoa, ganhar a confiança da pessoa, e aí depois você vai ajudá-la em suas necessidades e posteriormente você vem e faz o convite, segue-me. Aí sim você vem com a Bíblia, com o conteúdo denso. Então primeiro Jesus ganhava a simpatia da pessoa, ganhava a confiança da pessoa, ele ministrava as necessidades da pessoa, ajudava no que ela precisava. Imagina se a pessoa chega na porta da sua casa para ler uma passagem da Bíblia e tudo mais, e te dá um folheto, um livro. Ok, a pessoa pode aceitar, a pessoa pode ser que leia ou não, se bem que a cultura nossa brasileira, infelizmente, não é de leitura, ainda mais uma grande controvérsia dessa grossura, mas a gente precisa distribuir, não estou dizendo que a gente não deva fazer isso. Porém, quando a ministração das necessidades, quando a gente ajuda nas necessidades da pessoa, um exemplo bem grande é a Pastoral da Criança. Quem conhece? Pastoral da Criança, da Igreja Católica. Eles ministram as necessidades. Eles vão ali ajudando as necessidades da família. E aí, quando a pessoa faz isso, quando a pessoa ajuda, ele leva uma cesta básica, orienta, faz amizade, aí eu te pergunto, é mais fácil ela seguir, ela observar, ela dar atenção para quem a ajudou no que ela precisava, ou para quem simplesmente chegou lá na casa dela e deu um livro? Justamente em quem deu mais atenção. E isso é a mesma coisa que a gente consegue encaixar perfeitamente nos filhos. E na verdade, a gente tem no livro Educação falando puramente sobre isso, e em outros livros onde a gente vê mais falando sobre a obra médico-missionária, fala sobre isso, Evangelismo fala sobre isso. Mais interessante no livro Educação, quantos aqui já leram o livro Educação? No livro Educação,
É puramente isso daqui. É o método de Cristo para educar. E o método de Cristo na educação é esse. É ganhar a confiança, é ministrar simpatia, é ternura, é amor, é relacionamento. Porque se você tem um relacionamento, se você gasta tempo com o seu filho, ele vai te ouvir mais, né? Do que se você não gastar tempo. Se você mostrar que você realmente se importa com o que ele tem para dizer, com os problemas que ele tem passado, mesmo que ele vá contar a mesma história 372 vezes, mesmo que ele esteja passando por um problema que para você é supérfluo, mas para ele, na idade dele, é um problema. E ele quer atenção. Ele precisa dessa atenção, porque se ele não tiver atenção dos pais, ele vai procurar de outra pessoa. Relacionamento nenhum resiste só a brigas e críticas. Exatamente, como a Priscila falou aqui, relacionamento nenhum resiste só a brigas e críticas. Precisa ter amor, afeto, ternura, atenção real para aquela pessoa que está aqui na sua frente. No caso, seu filho. E aí, quando a gente faz isso, né, quando um pai faz isso com um filho, você está simplesmente replicando o método de Cristo, de um Deus que ouve as necessidades do seu filho, mesmo que ele seja vacilante, mesmo que ele já tenha caído no mesmo ponto várias vezes, mesmo que ele esteja errado, mesmo que ele viva em círculo ali, errando na mesma coisa, rodeando no deserto, tem um Deus que está ali com os ouvidos abertos para dar atenção. Amém. E esse é o método de Cristo para educar os filhos, também ser esses ouvidos que eles precisam. Agora vai dar certo, né? Os vídeos. Nesse modelo, Falando assim, que nesse modelo, o pai não vai ter que se esforçar para exercer autoridade sobre o filho, porque a autoridade ela vai vir automaticamente pelo relacionamento que foi criado ali. Não precisa ter briga, crítica, como a Priscila falou, para ter uma autoridade, né? Agora pode soltar os vídeos, por favor. São alguns vídeos curtinhos, mas Queridos irmãos e focando amigos, nos problemas da adolescência. Queridos irmãos e amigos que têm filhos adolescentes, o que eu vou falar aqui serve para quem tem filhos, em qualquer idade, mas especialmente quem tem filhos adolescentes. O que é o mais importante no lar em relação aos filhos? O que você imagina que seja o mais importante? Muitas vezes nós nos preocupamos em dar o melhor para os nossos filhos. E isso está certo. Você quer dar a melhor escola, você quer dar uma boa roupa, uma boa alimentação, ter um plano de saúde, se preocupar com o rendimento escolar do filho. Tudo isso é importante. Mas o que é o melhor? O que é o mais importante? Ou seja, o que é o essencial? Não é nada disso. Nossos filhos precisam de um exemplo de cristianismo. E de quem eles buscam esse exemplo em primeiro plano? Dos pais. Os pais precisam transmitir um exemplo de cristianismo para os filhos. Um cristianismo que não seja superficial, um cristianismo que não seja formal, um cristianismo autêntico, que não é só de sábado ou só na igreja, mas é durante todo o tempo. E os filhos, principalmente os adolescentes, eles não gostam, eles abominam incoerência. Então, se você fala uma coisa e faz outra, perdeu o filho. Se você exige uma coisa que você não faz, também não vai funcionar. Aí os filhos vão para o mundo. Por que eles vão para o mundo? Porque o mundo é coerente. O mundo prega o erro e vive no erro. Aí, para eles está bom assim. Que a incoerência é o que mais incomoda. E agora, como não ser incoerente? Não é, decido a partir de hoje não ser incoerente. Não é assim. Nós temos que buscar esse poder de Cristo. Temos que nos humilhar, pedir perdão,
e contemplar a Cristo com oração, comunhão, reflexão, estudo profundo da palavra, não só o formalismo, mas o estudo pessoal e profundo da palavra, pedindo, suplicando para Deus transformar a nossa vida. Aí os filhos vão perceber essa mudança. E você sendo um cristão fiel e feliz, ele vai querer ser um cristão fiel e feliz. E se o seu filho é rebelde? O que fazer? Eu mando, ele não faz. O quarto dele é uma bagunça. Não arruma o quarto, eu falo, mas ele não faz. Ele não peço para ajudar, não ajuda. E se ajuda é com má vontade, resmungando. E aí? Quem manda? Onde ele come? Quem compra a roupa dele? Tem que ter as consequências, né? Tudo é combinado. Tudo é combinado. O filho desobediente tem que ter consequências negativas. Ele tem que aprender a ser responsável. Quem é que lava a roupa dele? Deixa ele lavar a roupa dele agora, né? Quem é que compra as coisas para ele? Se não compra? Quem é que paga o que ele precisa? Se não tem reciprocidade, ele não vai deixar o básico, né? Alimentação e saúde, né? Tem que mais passeios, presentes, etc. Você pode cortar. É uma forma de tira o que ele mais gosta, o que ela mais gosta. Tirar e sair com amigo é passear, tira, corta. É a forma de você repreender sem ter que usar a vara. Na criança grande não se usa isso. Na criança pequena é o último estágio, mas precisa. Agora, um adolescente, você não vai bater um adolescente, mas pode privar ele de muitas coisas, né? E aí ele vai entender que ele precisa se submeter. Ele vai ficar revoltado. Olha, é melhor um filho obediente e revoltado do que um filho feliz e desobediente. Porque os pais parece que esquecem o que está escrito no 5º mandamento. O 5º mandamento não fala assim: amarás o teu pai e tua mãe. Fala: honrarás o teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Não é ame o teu pai e tua mãe. A Bíblia, Deus não exige que o filho te ame. Ele exige que o filho te obedeça e te respeite. Você sabe quando o filho vai te amar? Pode ser que aconteça antes, mas em geral quando eles serão pais, né? Agora o que tem que ser exigido é obediência e respeito. Às vezes tem até competição entre pai e mãe para ver de quem que o filho gosta mais. Ele gosta mais do papai e da mamãe. E não pode ser assim. O filho tem que aprender a respeitar pai e mãe. Pai mandou, filho obedece. Se o pai deu a mesma ordem 2 vezes, já está errado. Basta uma vez. Se teve que falar 2 vezes não para a mesma coisa, já está errado. Tem coisa errada na casa. Se falou um não, por que o filho pediu de novo? Por que insistiu? Porque está errado na educação. O filho tem que entender que basta um não, sem retrucar. Essa é a parte da autoridade. E a parte do amor? A parte do amor. Conversa com seu filho, brinca com ele, leia a Bíblia com ele, pergunta o que ele está entendendo, pergunta quais são as preocupações dele, ora com ele, passeia com ele. Você tem que ajudar o seu filho a perceber que você o ama, que você está perto. Ensina ele a trabalhar, valoriza o trabalho dele. Você sabe uma coisa que muitos pais erram? Fica qualificando os filhos com coisas negativas. Então você é um relaxado. Ele vai ser relaxado, porque você está dizendo que ele é. Você sabe uma forma diferente de dizer isso? Olha, você é um príncipe em Israel. O que você fez não combina com você. Diferente, né? Você é uma moça bonita. Essa atitude não combina com uma moça bonita como você. Você é nobre. Isso que você fez não é nobre, não combina com você. Você fala, você é relaxado, você é preguiçoso.
vai ser preguiçoso, vai ser relaxado. Que Deus ajude os pais a entenderem a forma de se comunicar com os filhos. Peçam sabedoria de Deus. Os pais precisam demonstrar aos filhos enfaticamente dois aspectos: amor e autoridade. Só autoridade não é bom, que fica aquele pai ou mãe ditadora, né? Não é legal. Dá amor, só amor, fica aquele pai frouxo, mãe frouxa, mole, tudo pode, coitadinho do meu filhinho, passa a mão, não funciona. Precisa ter as duas coisas: amor, e tem que ser o amor que vem de Deus, e autoridade. Você sabe que está escrito no Espírito de Profecia a respeito dos pais que, para evitarem conflitos, são permissivos, ou seja, deixam os filhos fazerem muitas coisas que não devem, acabam desculpando os filhos por coisas que fazem errado. Tadinho, ele não sabia, coitadinho, ele está com fome, tadinho, ele está com sede, tadinho, ele está com sono, judiação, e desculpa as atitudes erradas dos filhos, que isso é um amor cego, é um amor egoísta. É um amor egoísta, não é um amor genuíno. Os filhos precisam de repreensão, os filhos precisam de castigo, na medida certa, progressivo, mas precisa de castigo quando é necessário. Combinado antes, né? Agora, amor também tem que ser em grande quantidade. Os filhos precisam sentir que você o ama. Precisa perceber isso na prática. O filho tem que ver você orando por ele, jejuando por ele. O filho tem que perceber seu interesse por ele. Agora, a autoridade não é negociável. A autoridade é pai manda e mãe manda. Filho obedece. Primeira regra do lar: pai e mãe mandam. Segunda regra: em caso de dúvida, aplica-se a primeira regra. É assim que funciona. Não tem negociação. O amor é fundamental e a autoridade também. Um tema muito importante, mas muito importante, é a unidade de comando. Os filhos têm pai e têm mãe. Agora o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Como é que fica a cabeça do filho? O pai dá uma ordem, a mãe desmanda. Ou o contrário, a mãe dá uma ordem e o pai desmanda. Fica difícil para a criança, ele fica perdido, ele fica sem referência. E olha, eles logo descobrem desde pequenos o que eles devem, a quem eles devem pedir o quê. Na minha casa, quando a minha filha queria brincar com a amiguinha, sair de casa, ela pedia para quem? Pedia para a mãe, porque eu não deixava. Mas quando ela queria comer fora de hora, ela pedia para quem? Para o pai, porque eu deixava. As duas coisas não estavam certas. Não é para comer fora de hora, e o pai e a mãe têm que estar em acordo de não brincar na casa de amiguinho. Né? Então nós erramos nisso. Graças a Deus reconhecemos o nosso erro em tempo de corrigir, graças a Deus. Mas se você tem conflito na educação dos filhos com a sua esposa, ou a esposa tem com o marido, precisa resolver. Se a esposa percebe que o pai deu uma ordem errada, não altera a ordem, nem corrige o pai na frente do filho. Conversa em particular. E quem deu a ordem é que muda a ordem. Mas conversa em particular, longe dos filhos. O casal se harmoniza e passa a instrução para os filhos com unidade de comando. Essa unidade é muito importante. Mas o meu marido jejua e ora. Minha esposa jejua e ora. Conversa. Leve a Deus essa questão, para que vocês tenham unidade de comando e busquem a Deus de todo o coração. E lares divididos, onde o pai é crente e a mãe não, ou vice-versa. Oração e jejum, e procure mostrar para o seu filho a felicidade de ser cristão.
como é bom ser cristão. Não é levando em festa, nisso aqui, não. É mostrando a sua alegria, a sua segurança em Deus. Você não tem ansiedade, não tem preocupação, você descansa no Senhor. O sábado para você é um gozo, não é um fardo. Você ajudar as pessoas é uma alegria. Os filhos precisam ver isso. E a vida do outro cônjuge que é descrente não vai transmitir isso, porque a paz só vem de Cristo. Só Cristo dá paz. Só em Cristo há felicidade. Como é que é o culto familiar na sua casa? Vocês têm o culto de manhã e à noite? É regular, tem horário, tem local, tem postura, é agradável, é adequado à idade dos filhos? Ou é um culto formal ou não tem? Como é que é o culto na sexta-feira para a entrada do sábado? É atrasado? O pai chega mais tarde porque pegou trânsito, porque não deu tempo para chegar em casa? Como é? Quando vocês voltam de um culto à mesa, vocês criticam o pregador? Criticam o sermão? Os filhos observam tudo isso. E isso está dizendo para os filhos que religião é que ele tem. Então, não dá para o filho gostar de uma religião que não seja coerente, que não tenha afinidade com a verdade, esteja de acordo com a verdade, de acordo com as instruções que Deus nos deu. Então, se você não tem isso na sua casa, procure ter. Peça a Deus, converse com o Senhor, se humilhe diante dele. Ah, mas tem dificuldades. O que é em primeiro lugar que devemos buscar no reino de Deus e sua justiça? Então, esse tem que ser em primeiro lugar. A família é o nosso primeiro campo missionário. E os filhos vão observar isso. Eu conheci um pai que a filha não queria ler a Bíblia. Não gostava de ler, é pequena, de 9, 10 anos, mas se incentivava, mas só que ela nunca viu o pai lendo a Bíblia, porque ele lia de manhã e à noite, quando ela já estava dormindo. Aí esse pai resolveu mudar o horário da sua leitura e começou a ler na hora do almoço. Acabava de almoçar, ia para a sala, pegava a sua Bíblia e começava a ler. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Sem falar nada, em pouco tempo a filha estava do seu lado lendo a Biblinha dela. Era uma Bíblia para a idade dela. Que belezinha, né? Os filhos, eles aprendem por imitação, não é por falação. Então eles vão se espelhar em você, no pai e na mãe. E essa atitude dos pais em relação à religião é que vai dizer para os filhos que religião que vocês têm. Se é uma religião formal ou se é uma religião de coração. Meus queridos, tem uma atitude familiar muitíssimo importante. A família precisa ter um projeto missionário familiar. Qual é o projeto missionário da sua família? Eu não estou dizendo esses projetos que se fazem assim coletivamente, não, da sua família. Tem tanta coisa que você pode fazer em família, e os filhos são engajados nisso, e eles gostam, e eles, eles se sentem úteis no plano de Deus, de ganhar almas para o Senhor. E os pais precisam liderar isso. Né? Você vai dormir sábado à tarde? Não. E no domingo? O domingo é o dia é o dia de brincar, de ir para a piscina. Sabe, os filhos gostam mais do domingo que do sábado. O sábado tem que se tornar um dia deleitoso do Senhor. O domingo é um dia comum, como os outros, um dia de trabalho. Quem mora em sítio sabe que o domingo é um dia normal de trabalho. E o sábado é o deleitoso dia do Senhor. Na cidade isso é diferente, em geral. Por isso que morar no campo é uma bênção. Entre outras tantas coisas. Mas, projeto familiar. Qual é o seu projeto familiar? Pode fazer um monte de coisas. Algumas coisas, exemplo. Vai no cemitério.
Leva seu filho lá. Colocar folhetos sobre a ressurreição, nos túmulos, um pouco antes do finados. Deixa lá no lugarzinho que não molha. Vai assistir uma família carente. Vai visitar o Hospital do Câncer. Vai visitar um orfanato. Vai fazer visita para os vizinhos. Vai orar com alguém doente. Leva algum alimento para algum necessitado. E os filhos participam. Os filhos participam. Os filhos precisam participar de um projeto missionário. Tem muitos projetos missionários. Que o Senhor ilumine cada família para desenvolver o seu projeto missionário. Tem até pessoas que escrevem cartas à mão e mandam em endereços que conseguem, falando de Deus, da salvação, etc. Quem recebe uma carta escrita à mão, é uma coisa diferente, vai ler e tem ali a mensagem do Senhor. Então que cada família desenvolva o seu projeto missionário. Assim, os filhos precisam se sentir úteis, importantes na causa do Evangelho. E os pais precisam estar juntos como orientadores e engajados no projeto. Que Deus abençoe cada família nesse sentido. Continuando o assunto do celular. Por que seu filho tinha celular? Ele trabalha com celular? Ah, não. Então, para quê? Falar com quem? Você controla? Eu fui visitar um parente meu e o filho estava jogando um joguinho que o pai achou que era inocente. O pai deixava 1 hora por dia. 1 hora por dia pode ficar era um tablet. Que jogo que é? É um jogo de fazenda, planta coisa, troca e faz negociação, uma coisa bem inocente. Um jogo inocente, não conheço, tá? E eu sei que eu fiquei prestando atenção no menino jogando. De repente, no meio do jogo, um chat começa. Oi, fulano. Oi. O que é isso? É meu amigo. Amigo de onde? Amigo do jogo. Dentro do jogo, tinha um chat. Alguém podia chamar o outro e conversar. E quem é essa pessoa? Pode ser um sedutor de menores? Pode ser o próprio diabo? Não sei. O pai não sabia que o filho tinha comunicação com alguém no meio do jogo, achava que era uma coisa inocente. Irmãos, 1 Coríntios 10:31. Se não é para a glória de Deus, não serve para nós. Tem que ser tudo para a glória de Deus. Não tem nada neutro nesse mundo. Ou é das trevas ou é da luz. Não tem nada de joguinho inocente. Se não é para a glória de Deus, não serve para os nossos filhos. Ah, mas eles precisam disso, para isso, para aquilo. Não precisa, não. Eles precisam da educação no lar. Se nós seguimos o que Deus falou, os nossos filhos precisam ser educados no lar. Não precisam ser educados na forma do mundo. Tudo que Satanás faz é para tirar os fiéis do caminho da verdade. É essa a intenção dele. Nos afastar de Deus. E essas invenções não vieram para beneficiar o povo de Deus. É possível usar para o bem? É possível. Mas quem vai usar para o bem? Quem tem já caráter formado, quem tem já uma linha já bem definida, não um jovem, um adolescente, uma criança que está em formação, que ainda não tem firmeza. E que você, pai e mãe, não pode controlar. Então, muito cuidado. Muito cuidado. É uma arma maligna, o celular na mão do filho. Tem um aspecto que eu acho bem interessante. O seu filho, ele tem noção de quanto você gasta? De quanto a família gasta? De quanto custam as coisas? Ou ele só fica pedindo, e você às vezes negando, às vezes dando? Como é que funciona na sua casa? O filho precisa ter noção das finanças da família. É bom incluí-lo nessa discussão, no controle das finanças, de participar do planejamento. Os filhos precisam saber quanto a família ganha, quanto gasta em cada coisa. Aliás, a família precisa ter isso. Quanto se gasta de comida, quanto se gasta de transporte, quanto se gasta de roupa, quanto se gasta de moradia, de energia elétrica. Tinha uma filha minha que passou a morar comigo já adolescente, uma filha do coração.
E ela largava tudo aceso, e deixava o ar-condicionado ligado e saía, e tomava banho de meia hora, cantava ópera. Quem pagava a conta de luz? Eu, né? Então ela não se importava. Aí ela arranjou um emprego. Essa do emprego é uma outra história, quem sabe um dia eu conto. Ela conseguiu um emprego e falou, a partir de hoje você contribui para as despesas da casa. Então, vamos começar você pagando a conta de luz. A casa era bem grande, a conta não era pequena. Mas você precisa ver que interessante. Acabou o problema de deixar ar-condicionado ligado à toa. O banho, ela falou, olha gente, banho não é hidroterapia, é só uma higienização do corpo, então não precisa demorar muito, tá? Às vezes eu estava com o ar-condicionado ligado no escritório, eu falava, pai, será que não dá para deixar só na ventilação? Não está tão quente hoje, né? Ficou a fiscal da luz. Por quê? Porque saía do bolso dela. Os filhos precisam aprender a participar das despesas da família. O seu filho precisa aprender a ganhar. Você ensina seu filho a ganhar, a fazer alguma... Não, jamais pagar tarefas domésticas. Jamais. Jamais. Nunca deve se pagar tarefa doméstica. Isso faz parte da obrigação dos filhos. Mais serviço para outros, fazer alguma coisa que ele possa vender, aí ele ganha alguma coisa e participa das despesas da família. Começando pelas despesas dele. Comprando sua própria roupa, seu próprio sapato, e etc. E vai aprender também a dizimar, a ofertar, isso é muito importante. Que Deus abençoe você nessa linha. Gostaram dos vídeos? São orientações muito importantes, né, de alguém que já viveu, que tem bastante experiência. Eu quero concluir com algumas outras informações aqui do Espírito de Profecia. Deixa o irmão abrir aqui. Que é o ponto aqui de relacionamentos, que acontece bastante também nessa idade, né? A idade que começa a sentir atração, a querer namorar. E aí 2 pessoas levantaram a mão. Pode falar, irmão Naldo. Assim, alguns não sabem, eu sou policial e eu trabalho numa cidade pequena. E está tendo um índice muito grande de violência sexual a algumas crianças e o carro-chefe é celular. Então, vigiem seus pais. Seus filhos, quer dizer, os pais davam os filhos e depois diziam, eu não sabia. E já está o leite derramado, não tem mais como botar atrás. Não, o cara que desenvolveu isso aqui, ele já morreu. Ele fez, desenvolveu para vocês, dar a seus filhos, mas ele não deu aos filhos dele. Chama-se Steve Jobs. Rapidinho, teve a irmã que levantou lá atrás. Aqui, perto disso. Bom dia a todos os irmãos. Vocês comentando agora sobre essa questão dos adolescentes, atualmente nós estamos ajudando numa escola missionária, que é o ICEBS, eu não sei quantos de vocês aqui conhecem, né? E a gente está na 7ª turma ajudando lá esses 4 meses. E o que mais me chama a atenção, a gente tem adolescentes lá de 13 a 18 anos. Não, 19 anos o mais velho, né? Que tem lá. O que a gente vê é que todos são filhos de adventistas e todos são carentes de amor. Porque são famílias muito desunidas. E chegam lá com o emocional totalmente abalado. E o trabalho que mais a gente tem é de reconstruir o coração dos adolescentes. Né? Justamente isso que ele estava falando sobre essa questão do relacionamento dos pais com os filhos. Então, assim, é tanto que o ICEBS, ele é uma escola praticamente de amor mesmo, de relacionamento, assim, de cuidar do coração deles. E são muito depressivos. E lá, como só tem meia hora de internet, dia de sábado à noite eles nem querem ficar na internet, porque eles ficam brincando, a gente brinca junto com eles.
E é bem interessante a dinâmica que tem lá. A regra, eles são carentes de regras, de horário, de autoridade. Eles chegam assim querendo impor, né? Mas eles estão necessitados de regras. E lá, como tem muitas regras, tem horário para tudo, eles chegam lá querendo ir embora, saem de lá não querendo mais ir embora, né? Então eles amam isso. E é o que a gente observa, né? Essa questão do relacionamento, essa carência. E por isso que muitos se desviam, por essa falta de amor dos pais para com os filhos. Irmã, Muito obrigada, Keith. ainda uma pergunta para ela. Pergunta para ela o seguinte. Vou colocar você no paredão não, mas é interessante, maravilhoso trabalho. Mas e o outro ponto, que são os pais? Os filhos são consertados por Deus através de vocês, mas quando voltam para o lar viciado, o que acontece? Então, irmão, o lema dos SEBs é restaurar as famílias, né? O foco deles é esse. Então, o tio Odair, que é o diretor, o foco deles é restaurar os filhos para que os filhos restaurem as famílias. Porque o que acontece também é que às vezes vem de famílias totalmente desestruturadas, que mesmo sendo adventistas, muitos se desviaram. Tem testemunhos lá de jovens que já usavam drogas escondidas. De jovens com 14, 15 anos já usando drogas. E muitos pais foram saber quando estavam lá na escola, que não sabiam que os filhos ainda tinham se envolvido. E tem um testemunho de uma amiga minha, que inclusive trabalha lá na cozinha, que ela voltou para casa, depois de ter sido aluna, e ela está ajudando a reestruturar a família, com tudo que ela está aprendendo lá, porque lá é o ensino totalmente da verdadeira educação. Então, eles ajudam a adorar a família. Esse é o foco que eles passam lá. A irmã que tinha levantado a mão, depois a outra irmã ali. Pode falar. Só falando, reiterando o que o irmão disse sobre o celular, né? Meu sobrinho foi passar um final de semana comigo, que os pais viajaram, e aí eu falei, hoje aqui não tem celular, é sábado, e vamos assistir algum filme bom para vocês juntos. Aí assistimos um filme bonito lá, falando tudo. Aí ele foi abrir o coração e falou para mim, tia, eu estava com um coleguinha com o celular, nós estávamos conversando com uma menina, com uma garota, e nós marcamos um encontro com ela para a gente se encontrar na praça. E aí meu pai chegou, me chamou para tomar banho e tal, não deu tempo de eu ir, só o meu coleguinha que foi desse encontro. E quando chegou lá era um homem, tia, não era menina. Irmãos, eu fiquei desesperada. Conversei com ele depois, chamei a minha cunhada, conversei com ela, ela chorou e falou que não sabia disso. Então, como o irmão Wagner disse ontem, os pais precisam se reeducar. Porque quem é que paga caríssimo? Meu irmão pagou R$6.000 no telefone sem condições para o meu sobrinho. Então os pais precisam se reeducar, gente. Tem que começar pelos pais. Está muito complicado. Os pais dão o celular para os filhos, eles não necessitam, eles não precisam disso. Entende? Inclusive, eu esqueci de falar. Nós estamos sendo o autoritarismo Hitler. É verdade, irmã. Obrigada. Irmãos, mais pessoas levantaram a mão, mas é que o horário está encerrando, já encerrou, e eu preciso ir lá para os jovens, tem uma palestra para eles lá agora, e eu preciso concluir aqui com vocês, tá? Então eu vou correr aqui. Só para terminar com essa parte aqui de relacionamentos, a gente tem uns textos que vai ser bem interessante, que é o seguinte, né? Nessa fase, muitas vezes, há aquela atração e tudo mais, e é claro que, né, eu já vejo que muitos pais cristãos não vão permitir na certa idade, mas a gente tem orientação em relação à idade e em relação também a esse tipo de intimidade, de atração, de interesse entre eles. E no Espírito de Profecia, se vocês quiserem, eu recomendo que vocês pesquisem mais, pesquisem como familiaridade indevida. Tem um monte de textos sobre isso, vários livros, eu vou citar alguns aqui.
e são textos assim bem fortes sobre esse ponto. E o que é familiaridade indevida? É justamente a demonstração de afeto, de intimidade que não era próprio para a idade, que não era próprio para o momento. E na verdade ela fala isso não só para adolescência, ela fala isso para todos nós, né? Que existe um limite entre um relacionamento entre homem e uma mulher, seja adolescente, seja jovem, seja adulto, seja casado, existe um limite, né? A gente pode ter intimidade com o nosso marido, com a nossa esposa e nada mais. E eu quero ler aqui para os irmãos alguns textos. Pode passar, por favor? Como está aqui, pastor? Olha só que interessante, Testemunhos para a Igreja, e faltou o volume, né? Volume 2, esse daqui. Esta é uma época dissoluta. Meninos e meninas começam a dar atenção uns aos outros, quando deviam estar no jardim da infância, aprendendo a ser modestos no procedimento. Qual é o efeito dessa confusão comum? Aumenta a pureza dos jovens que assim se reúnem? Claro que não. Aumentam as primeiras paixões sensuais. Depois de tais encontros, os jovens são enlouquecidos pelo diabo e se entregam às suas práticas vis. Olha só, por começar a dar atenção uns aos outros, né? Do sexo oposto, já com aquele interesse. Olha só aqui, continuação daquele texto. Os pais estão dormindo e não sabem que Satanás implantou a sua infernal bandeira justamente na casa deles. Fui levada a indagar, o que será dos jovens nessa época corrupta? Repito, os pais estão dormindo, as crianças estão enlouquecidas com apaixonado sentimentalismo e a verdade não tem poder para corrigir o mal. Olha só, está numa situação que nem a verdade mais tem poder para corrigir. Que se poderá fazer para deter a onda de males? Se quiserem, os pais poderão fazer muito. Caso uma menina que acaba de entrar na adolescência, olha só o que os pais devem fazer, seja abordada com familiaridade por um rapaz de sua idade ou mais velho, olha só, acabou de entrar na adolescência, acabou de entrar, seria 13 anos, né? 14 anos, acabou de entrar. Se um rapaz vier com interesse, deve ser ensinada a indignar-se com isso. Indignar-se tanto com isso, que tais liberdades jamais se repitam. Quando a companhia de uma menina é frequentemente procurada por meninos ou rapazes, algo está errado. Essa jovem precisa de uma mãe que lhe mostre o seu lugar, que a restrinja, ensinando-lhe o que é próprio. Irmãos, eu recomendo que vocês leiam esse capítulo, é interessantíssimo, e aqui o Espírito de deixa bem claro que essa idade não é idade de namorico, de atração, de interesse, é para cortar até a atração. Por quê? Porque não é idade. Para que vai ficar alimentando um sentimento tão novinho? Vai casar agora? Não vai. Tem condição, tem trabalho, tem como manter uma família para entrar num relacionamento? Não tem. Seguindo aqui, ó, as afeições, aqui mensagem aos jovens. As afeições juvenis devem ser refreadas até chegar o período em que a idade suficiente e a experiência tornarão honrosa e segura a sua manifestação. Os que não se refrearem estarão em perigo de arrastarem uma existência infeliz. Um jovem entre 10 e 20 anos é incapaz de julgar a habilidade de uma pessoa tão jovem como ele mesmo para ser sua companheira por toda a vida. Qual a idade aqui? 10. Entre 10 e 20, ainda não está apropriado. Espírito de profecia. Testemunhos para a Igreja, volume 2, aquele mesmo capítulo lá de trás. A corruptora crença prevalecente de que, segundo o ponto de vista da saúde, devem os sexos misturar-se, né? Meninos e meninas têm realizado sua perniciosa obra. Quando os pais e tutores manifestarem 1/10 da perspicácia de Satanás, então essa associação de sexos poderá ser quase inofensiva. Quando está acontecendo, Satanás tem muito êxito em seus esforços para enfeitiçar a mente dos jovens. E é um feitiço mesmo, porque adolescente apaixonado, misericórdia. Eu já vivi isso. E a mistura
E a mistura de meninos e meninas apenas aumenta 20 vezes mais o mal. Que os rapazes e as moças se empenhem em trabalho útil. Aqui, ó, trabalho útil é o que eles devem fazer nessa idade. Se estiverem cansados, terão menos inclinação para corromper o próprio corpo. Nada mais se pode esperar no caso dos jovens, a menos que haja uma inteira mudança de mente dos mais velhos. O início se estampa no rosto dos rapazes e o vício se estampa no rosto dos rapazes e das moças. E o que está sendo feito para impedir o progresso deste mal? Aos meninos e rapazes são permitidas e encorajadas certas liberdades através de propostas indecorosas de moças e mulheres jovens. Possa Deus despertar os pais e as mães para trabalharem diligentemente a fim de mudarem esse terrível estado de coisas. É a minha oração. Aqui fala das escolas missionárias, que eram proibidos namoro nas escolas missionárias. Fala aqui sobre não deixar também na escola missionária eles trabalharem juntos, assim, muito juntos, né? Só os dois em um ambiente. Eu vou pular aqui por causa do horário, mas eu quero terminar com isso daqui, olha. Nenhuma partícula de qualquer coisa, como flerte entre rapazes e moças, ou mesmo de cortejo, deve ser permitida. Lili se colocou no caminho dos rapazes, encorajou uma intimidade e flertou com eles. Tudo que Deus abomina. Não deve haver a primeira indulgência de qualquer coisa de natureza de flerte ou cortejo, pois males sérios surgirão disso. Há aqueles que dirão, não precisa ser tão exigente, um pequeno flerte inofensivo não fará mal algum. E o coração carnal incita a tentação e a sanção prática de indulgências que terminam em pecado. Este é um baixo nível de moralidade que não atende ao alto padrão da lei de Deus. Eles não conseguem ver nenhum mal em os jovens estarem na sociedade uns dos outros, prestando atenção uns nos outros, flertando, cortejando, casando-se, dando-se em casamento. É muito interessante o contexto, porque ela liga isso daqui, porque, gente, a gente deve se casar com quantas pessoas? E por que vai namorar com 5? Por que vai ficar flertando com um monte de gente? Tem idade para se interessar pela pessoa e também tem a forma de se interessar. Infelizmente o tempo aqui não dá, mas Ficha Profecia tem tudo claro, gente. A forma de se interessar, de chegar para a moça, para a família dos pais. A gente vai falar sobre isso com os jovens. O certo é o rapaz chegar para a família da moça na idade certa, falar que tem interesse, começar a amizade. Porque se na amizade já vai ver que não tem compatibilidade, não precisa seguir para um namoro. Entende? Então que o Senhor nos ajude a vivermos essas verdades. Eu convido agora os irmãos a nos ajoelharmos para orarmos.